Curitiba é a capital do Paraná, um dos 3 estados que compõem a região sul do Brasil. Sua fundação oficial data de 29 de março de 1693, quando foi criada a Câmara. No século XVII, sua principal atividade econômica era a mineração, aliada à agricultura de subsistência. O ciclo seguinte, que perdurou pelos séculos XVIII e XIX, foi o da atividade tropeira, derivada da pecuária. Tropeiros eram condutores de gado que circulavam entre Viamão, no Rio Grande do Sul, e a Feira de Sorocaba, em São Paulo, conduzindo gado, cujo destino final eram as Minas Gerais. O longo caminho e as intempéries faziam com que os tropeiros fizessem invernadas, à espera do fim dos invernos rigorosos em fazendas como as localizadas nos campos de Curitiba. Aos tropeiros se devem costumes como o do fogo de chão para assar a carne e contar causos, a fala escandida, o sotaque leitê, quentê, o chimarrão, erva mate com água quente, na cuia, porque os índios a utilizavam na forma de tererê com água fria. O uso de ponchos de lã, a abertura de caminhos e a formação de povoados. No final do século XIX, com o ciclo da erva mate e da madeira em expansão, 2 acontecimentos foram bem marcantes: a chegada em massa de imigrantes europeus e a construção da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, ligando o litoral ao primeiro Planalto Paranaense. Os imigrantes europeus e de outros continentes, ao longo do século XX, deram nova conotação ao cotidiano de Curitiba. Seus modos de ser e de fazer se incorporaram de tal maneira à cidade que hoje são bem curitibanas, festas cívicas e religiosas de diversas etnias, dança, música, culinária, expressões e a memória dos antepassados. Esta é representada nos diversos memoriais de imigração, em espaços públicos como parques e bosques municipais. A mítica imigrante do trabalho, observação do poeta Paulo Leminski, falecido no século passado, aliada a gestões municipais sem quebra de continuidade, acabou criando uma Curitiba planejada e premiada internacionalmente em gestão urbana, meio ambiente e transporte coletivo. A capital do estado do Paraná, formada num altiplano 934 metros acima do nível do mar, carente de marcos de paisagens oferecidos pela natureza, acabou criando suas principais referências pela ciência e pela mão humana. No século XX, no cenário da cidade planejada, a indústria se agregou com força ao perfil econômico antes embasado nas atividades comerciais e do setor de serviços. A cidade enfrentou, especialmente nos anos 70, a urbanização acelerada, em grande parte provocada pelas migrações do campo, oriundas da substituição de mão de obra agrícola pelas máquinas. Curitiba enfrenta agora o desafio de grande metrópole, onde a questão urbana é representada sob o enfoque humanista de que a cidade é primordialmente de quem nela vive. Para atrair investimentos, uma cidade deve ter muitas qualidades: potencial de consumo, infraestrutura disponível e bom nível de escolaridade da população. Curitiba, a campeã de nossa pesquisa, alia tudo isso a um trunfo: a qualidade de vida. De acordo com a citação, o perfil econômico da cidade de Curitiba é aliar o bem-estar da população e as áreas de investimento. É importante caracterizar Curitiba enquanto cidade polo da região metropolitana, cuja extensão é o ponto crucial do atual e futuro papel do centro urbano. No mundo globalizado, os fundamentos do desenvolvimento econômico sejam determinados a partir dos modelos externos. Curitiba não só responde ao potencial de desenvolvimento, mas também cria alternativas para os problemas gerados por consequência deste desenvolvimento. Durante os anos 50 e 60, as políticas nacionais de aceleração do processo produtivo geraram uma intensa industrialização no Brasil. Isso desencadeou na reversão da proporção majoritária da população do campo para o meio urbano, ao êxodo rural. Esse período marcou uma forte intensificação na formulação de novos desenhos urbanos que visassem organizar as dinâmicas da cidade. Em Curitiba, esse pensamento tomou contornos peculiares. Ao redirecionar seu crescimento, a cidade definiu o estabelecimento de prioridades que se mantiveram em condição de protagonistas centrais dentro das políticas de construção urbana. Assim, o novo projeto de transformação da cidade nasce com objetivos polivalentes: aliar o planejamento urbano à preservação cultural e ambiental. O planejamento urbano. O Plano Diretor de Curitiba
estabeleceu como objetivo principal a mudança da conformação de crescimento da cidade. O transporte, o uso do solo e o sistema viário integrados passaram a ser usados como instrumentos para a realização desse objetivo. Entre as medidas mais importantes estavam o descongestionamento da área central, a preservação do centro tradicional, a equipamentação da cidade e a necessidade de se propiciar suporte econômico para o desenvolvimento do município. O espaço urbano foi sendo moldado à estrutura concebida pelo plano diretor através de uma política de zoneamento, que estabelecia gradativamente as áreas onde o adensamento populacional era desejado e conveniente, de acordo com a capacidade do poder público de oferecer serviços urbanos necessários, em especial o transporte coletivo adequado. A perspectiva de preservar o meio ambiente, entendimento ainda incipiente nas discussões nacionais naquele momento histórico, se concretizou na cidade através de ações de prevenção de enchentes, preservação de fundo de vales e áreas verdes e ampliação do saneamento básico. A criação do setor histórico consolidou o início de uma política institucional de preservação do patrimônio histórico e cultural. No que diz respeito ao estímulo de desenvolvimento econômico, houve a implantação da cidade industrial de Curitiba, na região oeste do município, para concentrar o setor produtivo no contexto municipal. Na cidade industrial de Curitiba, a exemplo da totalidade da cidade, o zoneamento local definiu áreas destinadas ao trabalho, moradia e lazer integradas aos eixos estruturais, não caracterizando assim um distrito segregado. Ao mesmo tempo em que essas modificações aconteciam, a preocupação com o cidadão se intensificou para que a cidade se desenvolvesse em escala humana. Os espaços urbanos passaram a ser dotados de equipamentos sociais básicos nas áreas básicas de saúde, educação e atenção à criança. Metropolização. Curitiba é a cidade polo de uma região metropolitana composta por 25 municípios e tem apresentado taxas de crescimento acelerado ao longo do tempo. Isso se esclarece com a implantação de setores produtivos em toda a região, fazendo com que a dinâmica socioeconômica tome uma nova silhueta. As cidades limítrofes têm sofrido uma intensa carga de investimentos de parques industriais de várias categorias, principalmente das montadoras de veículos. Tal processo gera a necessidade de um novo repensar acerca do desenvolvimento urbano, trazendo consigo o contexto de interação da região metropolitana. Para tanto, a municipalidade estabelece hoje um novo plano de ação urbanística que, em função do modelo consolidado no Curitiba, favorece a continuidade dos processos em suas extensões vizinhas. Assim, o ambiente metropolitano se reorganiza através de um cenário integrado da cidade polo com os demais municípios que rodeiam o mesmo espaço urbano. Os contornos do desenvolvimento da cidade, hoje, não são mais apenas norteados pela dinâmica local e regional. As forças globais têm um papel decisivo nesse cenário onde as pressões desenvolvimentistas sofrem reflexos dos acontecimentos mundiais. Entender o local e o regional e integrá-los aos processos globais constitui-se hoje como um dos desafios da construção do desenvolvimento humano no seu espaço. A direção do crescimento e desenvolvimento passa a ser definido por uma composição heterogênea de várias realidades multifacetadas dos espaços urbanos dos vários municípios. Isso requer uma carga ainda maior de talento e criatividade, aliados, evidentemente, ao conhecimento técnico. Cabe a Curitiba e a região, no enfrentamento deste desafio, encontrar o equilíbrio correto